Léo Stronda, influenciador digital e ex-integrante do grupo de rap Bonde da Stronda, foi batizado na Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, nesse último domingo, dia 25. Léo compartilhou o momento em suas redes sociais, descrevendo como o dia mais importante de sua vida e, em suas palavras, ele afirmou que estava morrendo para si e nascendo de novo em Cristo. Em março deste ano, Léo Stronda surpreendeu seus seguidores ao anunciar sua saída do Bonde da Stronda, após se converter ao cristianismo. Em um vídeo emocionante, ele compartilhou seu testemunho e comunicou a sua decisão, explicando que deixou o grupo em respeito de sua nova crença. Tive uma mudança muito drástica no meu modo de ver, no meu modo de ver as coisas, quando eu tive uma revelação espiritual sobre o que é realmente, o que vale a pena e como realmente as coisas funcionam. Existe uma verdade absoluta por trás de todos os conceitos e religiões. Não estou aqui para falar de religião nem nada, mas quando eu tive um encontro real com Jesus, com Deus, após o meu acidente da explosão de gás, que vocês devem ter ficado cientes, aquilo me mexeu muito comigo. E eu vou até expor uma coisa um pouco mais pessoal sobre a minha vida nesse acontecimento. Foi que no dia da explosão eu queimei quase 40% do corpo, né? Queimadura muito grave. E na hora que queimou, eu via o meu rosto derretendo, assim, né? Pingando, assim, a pele do braço, do rosto, pingava no chão igual vela, assim, né? E aquilo foi me dando um desespero absurdo, assim, foi algo muito, muito ruim. E no hospital, o médico ainda não, no início, o médico não podia garantir 100% nada, ele tinha que vir conforme o tratamento fosse acontecendo. E na minha mente, eu ia ficar com aquela aparência de queimado, né? Todo engrovinhado, com a pele toda derretida, assim. E na minha cabeça, eu não podia me ver no espelho, né, no hospital, então na minha cabeça eu ia ficar daquele jeito. E tudo ali começou a não fazer mais sentido para mim. A vida não começou a fazer mais sentido para mim. Eu fiquei muito revoltado. Eu fiquei muito bravo com Deus, sabe? Eu ficava me perguntando por que aquilo aconteceu comigo, por que eu merecia. E eu sempre me colocava num patamar de, pô, sempre foi um cara bom, sempre foi um cara certo, não merecia um castigo disso. Eu achava que era Deus castigando. E eu fiquei muito revoltado com Deus, muito revoltado, ao ponto de xingar Deus e desejar a minha morte. Eu desejava tanto a minha morte no hospital, que eu orava para Deus pedindo para ele me levar. E meu coração um pouco maior que o normal, e eu ficava tentando enganar a enfermeira para ela me dar mais morfina, porque eu percebia que meu coração pipocava quando eu tomava uma dose alta de morfina. E numa noite, eu tentei realmente tirar minha vida no hospital, mesmo sendo cristão a minha vida inteira, tá? Eu ainda, naquele momento, eu duvidei de tudo ali. E eu tentei tirar minha vida daquela noite. Eu não queria mais viver, tá ligado? Tipo, eu ficava imaginando como é que seria a minha vida se eu tivesse ficado deformado. E não fazia sentido. Eu acho que pra qualquer um, né, cara, que sofresse uma queimadura desse nível, já seria algo catastrófico, né? Seria assim, algo que você até entende da pessoa ficar tão depressivo ao ponto de não querer ter mais a vida. E pra mim, que trabalha com a imagem, com o corpo, assim, pra mim era tipo, cara, acabou minha vida, eu não tenho mais o que fazer, né? E tudo que aconteceu posterior a isso foi um grande milagre na minha vida, porque primeiro um amigo meu, quando eu informei pra ele que eu tava queimado, ele falou, Léo, o Zeca, ele trabalha como manager de empresas, e ele falou, Léo, eu acabei de fechar um projeto para um grupo de médicos especialistas em queimadura do Brasil que estão trazendo uma nova fórmula para queimados lá da Europa. Já falei com eles e eles vão cuidar de você. Então, tipo assim, no mesmo dia que eu falei com o cara tinha fechado essa parada e já me colocou em contato. E eu usei a maior tecnologia possível como um cobaia aqui no Brasil para resolver os problemas. Depois fiquei no hospital top com um médico especialista em queimadura, o Dr. Thiago Bom, que foi um anjo na minha vida com certeza. E naquela noite que eu desejei minha morte, eu tentei tirar minha vida, no dia seguinte eu fui pro debridamento. Debridamento é a raspagem que a gente faz na pele, né? Eu fui pro debridamento, pra descer pra sala de cirurgia, fiz a raspagem, voltei pro quarto.
Quando volta do debridamento da raspagem, você fica muito como se tivesse queimado de novo, né? Porque raspa a sua pele com uma bucha. E aí o médico entrou e falou, Léo, eu vou mais tarde, quando você estiver melhor, menos grog, eu vou te dar uma notícia. E aí minha mente já ficou viajando em várias coisas, né, ruins. E aí ele voltou mais tarde, ele começou a desenrolar minha mão do curativo, né? E ele falou, cara, não vou me estender muito mais, você sabe que a sua mão era a pior parte, né? Porque o botijão explodiu aqui nessa minha mão, então eu perdi a tampa dessa mão toda aqui assim, ficou tudo em carne viva, um buraco gigante. E ele falou, você sabe que a gente ia ter que fazer um enxerto e talvez você ia perder o movimento dessa parte da sua mão. Só que aí ele terminou de desenrolar e falou, se você acredita em Deus, pode agradecer porque a medicina não explica o que aconteceu, que a pior parte do seu corpo, que era sua mão, já está curada, já estava assim. Então aquilo foi muito forte para mim, sabe, assim. Aquela notícia, assim, me deu uma esperança e eu senti a presença de Deus, assim, tipo, cuidando de mim ainda, sabe. E aí, a partir daquele dia eu comecei a mudar um pouco a minha forma de ver as coisas. E conforme os dias foram passando, ele foi me trazendo mais notícias boas, gente, que eu não ia ficar engroviado, que deu tudo certo com o experimento dessa nova tecnologia e que minha pele estava uma resposta muito boa, muito positiva. E lá pro fim da minha interação, ele falou, cara, eu acho que você vai ficar assim, 99% perfeito, assim, não vai mudar nada. E como vocês podem ver, minha pele está 99% perfeita. Tem uma textura um pouquinho diferente só da parte queimada do que da parte manual, mas ficou muito bom. E quando eu saí do hospital, eu comecei a me perguntar dessas coisas assim sobre o que realmente vale a pena, né? Aquele tempo recluso, internado, começou a me deixar muito mais introspectivo, muito mais reflexivo e, por incrível que pareça, muito mais perto de Deus, muito mais perto do Espírito, da presença. E aí eu comecei a ter uma sede, uma fome de estudar, de saber o porquê que essas coisas acontecem, de tirar de sanar essas dúvidas que eu tinha sobre o mundo espiritual, sobre Deus, ou por que Deus tinha deixado aquilo acontecer, ou se não foi Deus. Queria começar a entender esse mundo espiritual de uma maneira mais clara. E aí eu já tinha entrado, na verdade, antes da explosão, eu já tinha entrado num curso de maturidade espiritual da minha igreja, mais um curso, né? Já fiz alguns cursos de teologia, só que esse aqui novo que eu fiz, que é da maturidade espiritual, foi assim, algo que foi muito maneiro. E quando eu saí do hospital, eu fui nas aulas do curso, e eu fui com a pele toda estranha, né? Porque, por mais que eu tenha tido alta, a minha pele ainda era muito nova, a pele era totalmente vermelha, assim, a pele crua, né? Assim, rosa. E eu usava uma malha de proteção para não enrugar e para manter protegido. E eu ia com o rosto todo meio zoado, muito magro, né? Que eu peguei lá 20 quilos. E algumas pessoas até falavam assim, pô, Léo, vai pra casa, cara, se cuida, não precisa vir agora, depois você faz o curso e tal. E eu falava, cara, desculpa, mas o que Deus fez comigo a minha vida inteira e o que Ele fez agora, no momento que eu mais precisei, eu não quero perder nem mais um minuto longe dessa presença. Eu quero entender como funciona. E agora, de verdade, não me importa a minha aparência, se eu tô feio, se eu tô estragado, se eu tô acabado, mano. Eu vou vir para esse curso, eu tô com sede de Deus, sabe? Eu tô com fome de Jesus Cristo, eu quero saber o que é isso. E aí, teve uma aula sobre redenção que parece que como se tivessem escamas nos meus olhos, eu enxerguei a vida de uma maneira, as histórias e a vida de uma maneira assim, muito diferente do que eu já tinha visto na minha vida. A gente costuma dizer na igreja que eu tive uma revelação, né, espiritual sobre tudo. E aí todas aquelas peças que me confundiam, me davam dúvidas, começaram a se encaixar, sabe? Eu falei, cara, isso é por isso é por causa disso, e pá. E eu comecei a sentir uma presença de Deus muito incrível. E aí logo depois eu fui para um retiro
espiritual da igreja, um pacto, onde eu fiquei uma semana, uns 4 dias, 3 dias, sem celular, só estudando e entendendo no espiritual o que Deus queria de mim. E aí foi uma experiência incrível. Eu não posso contar o que aconteceu lá dentro, não é uma regra, mas foi algo assim que realmente impactou e mudou a minha vida da água para o vinho, literalmente. Desde aquele dia eu ouvi uma voz me falando que eu precisava mudar e que eu precisava ser radical. E o meu entendimento pessoal também mudou nessa questão, porque eu já não me via mais sendo o mesmo cara de antes, sabe? Eu realmente me via ali, eu recebi o Espírito Santo de Deus naquele momento lá do retiro, e eu me via como uma nova pessoa, uma nova criatura. Eu precisava abandonar o velho homem. E eu comecei a mudar o meu estilo de vida, mudar meus hábitos e tentar seguir a Bíblia o máximo que eu posso. E aí eu me afastei de muitas pessoas, de amizades. Eu já não era um cara de bebida, nem de droga, mas parei de beber, nem sou de brincadeira. Lógico, na Bíblia não diz que você não pode beber, né? Ela encara como um pecado o alcoolismo, a bebedeira, a embriaguez, mas eu cortei isso da minha vida. E até o meu relacionamento que eu tinha na época, a gente decidiu terminar, né, com minha ex-namorada, justamente por isso, porque a gente começou a entender que a gente precisava ter uma maturidade espiritual com Deus, que ainda não estava, a gente não estava preparado para ter o nosso relacionamento ainda, o nosso relacionamento em Cristo, com santidade. E foi de colocar o olho na nossa terra. E a partir dali eu decidi ter uma mudança radical na minha vida, onde eu queria mudar e seguir os passos e o propósito que Deus queria de mim. E eu comecei a ouvir isso, comecei a entender. A minha visão espiritual ganhou uma proporção absurda. Então muita coisa já não fazia mais sentido, sabe? Não via mais graça em muita coisa. E uma vez, logo depois disso, eu sonhei, eu ouvi uma voz me pedindo para eu abandonar esse velho homem e que meu primeiro passo seria não fazer mais parte do Borja Strong. Porque por mais que eu tentasse mudar o segmento do Borja Strong, ele sempre seria, a temática dele sempre estaria ligado àquela velha criatura e aqueles velhos hábitos do pecado. Então, eu fiquei quase um ano remoendo isso dentro de mim, com medo de falar isso pro Diego, né, filho do Borja. E porque eu tinha medo da reação dele, não medo, mas eu amo muito o cara, então eu fiquei com medo de magoar os sentimentos dele, mas eu sabia que eu precisava dar um master e radicalizar isso. Por mais que a gente não fizesse show, mas eu precisava oficializar isso com ele. E eu fui conversar com ele, e como eu falei para vocês no início, ele entendeu super assim, ele ficou muito do meu lado. Então eu oficializei a minha saída do Borja Strong. Então eu não faço mais parte do Borja Strong. Eu não sei o que vai ser do Borja Strong a partir de agora. O Borja Strong é de Diego. O pedido de Deus para mim também é que eu viesse a público oficializar isso para vocês. Eu também estava remoendo só o tempo que eu estava com medo da reação dos meus fãs, das coisas. Mas algumas pessoas podem até achar que eu estou sendo radical demais. Mas eu digo para vocês, cara, radical foi Jesus ter morrido na cruz por mim. E isso eu acho que eu nunca vou conseguir chegar nem perto de fazer algo desse nível, né? Até porque a gente não tem o que a gente faça aqui em terra que vai merecer o perdão, a vida de Deus, né? Ele veio aqui para lavar nossos pecados e perdoar eles, né? Então o primeiro mandamento que a gente recebe para mudar de vida e ser uma nova pessoa é arrepender-vos, né? Se arrepender do que você fez de errado e viver uma nova vida, né, em Cristo. Pegar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir Jesus. E é isso que eu venho tentando fazer de um tempo para cá. Então de um tempo para cá eu sou um cara um pouco mais solitário, fora das câmeras. Como vocês podem ver aqui em casa, já não tem mais aquele monte de gente que tinha antigamente. Algumas pessoas até me perguntam sobre relacionamento, eu também estou bem out desse tipo de coisa. Estou tentando me reconectar mais comigo mesmo, com Deus.
Eu estou tirando da minha vida tudo aquilo que me prendia no pecado, sabe? Eu não sou perfeito, é assim ainda, só que, graças a Deus, agora o meu erro ele é um acidente de percurso. Uma coisa que acontece, eu falo, puta, eu não devia ter feito isso. Mas agora eu não vivo mais a prática do pecado, não acho mais normal algumas coisas, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque o assunto não é mais bom gestão, eu não estou aqui para convencer ninguém sobre o que eu acredito ou não, mas é só o meu testemunho do porquê da minha saída do bom gestor. Essa vida aqui é muito curta, ela passa muito rápido, e depois disso aqui tem uma vida eterna. Eu acredito nisso, eu creio isso como... Da mesma forma que eu pego isso aqui, eu sei que isso aqui existe. Eu sei que Deus, eu sei que Jesus existe também.